Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos ter uma conversa bastante profícua e interessante sobre um tema provocativo aí, né? O que vem por aí, o futuro da arquitetura. Mas não vai ser uma palestra que vai falar só de inteligência artificial, chat GPT e etc, etc. Porque quando a gente fala do futuro da nossa atividade profissional, isso envolve aspectos que vão além do ferramental, né? Do instrumental. Então, eu trago hoje para vocês uma certa provocação que está muito relacionada ao meu objeto de pesquisa, meu campo de trabalho, que é a percepção de valor, o comportamento de consumo relacionado ao nosso serviço, ao que nós fazemos. Porque, independentemente da tecnologia que virá por aí, eu acho que o que a gente realmente quer saber é como as pessoas consumirão a arquitetura, logo como elas vão consumir o nosso serviço. O que que pode acabar, o que que pode continuar. Muitas teorias conspiratórias aí, que a máquina vai substituir o ser humano. Você sabe que essa conversa ela vem do século XIX, né? Quando começou, no começo do século XX, quando começou a ter carro, né, os fabricantes aí de carroça já diziam, pô, mas jamais alguém vai deixar de andar numa carroça, numa carruagem, para andar num negócio que não é guiado por nada, aí, que não tem um cavalo puxando. Isso nunca vai dar certo. E deu no que deu. Eu não sou como eu vou dizer, eu sou um entusiasta da tecnologia, mas eu não acho que ela pode e deve servir como muleta, tampouco como uma ameaça para a gente. Porque o consumo do produto, a arquitetura, ele vai existir como sempre existiu. Talvez o que possa vir a mudar sejam alguns processos de criação desses produtos, sejam algumas formas de prestação de serviço e de comunicação, de contato com, com esses nossos clientes. O que eu não sei o que vocês acham, mas eu acho bem legal. Então, antes de começar a mostrar slides e etc., eu vou começar a conversar sobre algumas questões que são bastante atuais, que permeiam aí nossas discussões de redes sociais, enfim. Então, o que vem por aí, né? Qual é o futuro do mercado de arquitetura? O simples fato da gente estar aqui, vocês em vários lugares do Brasil, eu aqui em Brasília, e a gente está aqui conversando ao vivo, já é uma demonstração das vantagens da tecnologia. O contato remoto, o ensino remoto, algo que já vinha acontecendo por força das contingências e por força, né, das urgências trazidas pela pandemia, esse processo acabou se acelerando. Então a gente avançou ou se transformou em meses, o que talvez levasse pelo menos uns 4 ou 5 anos aí. A forma como se ensina, como se aprende, né? Os formatos remotos aí das pós-graduações, a popularização do EAD, tudo isso tem a ver com mudança de mercado. E com a arquitetura não podia ser diferente, né? Durante aí os 2 anos e meio, 3 anos da pandemia, nós nos vimos forçados a ter que nos virar para continuar fazendo aquilo que nós fazemos, né? Fazer projeto, reunir com o cliente, sem ter como se reunir com o cliente presencialmente. E aí a gente descobriu que dava para fazer reunião remota. Teve gente que descobriu que dava para criar produtos específicos para essa realidade, né? Consultorias em que a pessoa mostrava a sua casa, gravava um vídeo, ou conversava em tempo real e levava a câmera, né? Mostrando para o profissional aí intervenções mais imediatas, trabalhos em equipe
com pessoas em diversos lugares do país e até do mundo. Então, essas transformações, elas, elas não acontecem em saltos, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Muitas delas nós vamos incorporando de uma maneira tão natural ao nosso processo de trabalho que sequer percebemos o impacto que elas causam até elas causarem esse impacto e a gente se tocar um dia, nossa, mas que louco, né? Eu estou 3 meses em reunião com o cliente, ainda não encontrei com esse cliente pessoalmente. Aconteceu isso comigo. Depois de 3 meses eu me toquei que a gente não tinha se encontrado pessoalmente. Eu tenho, né, a honra e o privilégio de viajar o país inteiro aí profissionalmente, seja como palestrante, seja como consultor do Sebrae ou consultor, né, da minha própria empresa, como professor do IPOG, ou até como conselheiro do CAL. E às vezes eu me encontro com gente que já teve aula comigo 3 vezes em pós-remoto. Professor, fui seu aluno. Tal, e eu sou bom fisionomista, mas às vezes não ligou a câmera, às vezes eu não vou lembrar do rosto como eu lembraria numa aula presencial. Não, assisti tua aula remota há 3 anos e acontece muito isso. Então, aí eu me toco, eu penso assim, caramba, a velocidade com que eu lecionava pré-pandemia é menor, né, do que a atual. Então, eu tenho a possibilidade de chegar a muito mais gente. Então, evidentemente, há prós e contras em todas essas transformações digitais, assim, tecnológicas. E com a febre do momento, que ao mesmo tempo fascina e aterroriza, a inteligência artificial não seria diferente. Falando um pouquinho, né, dessas ferramentas tipo Chat GPT, assim, quem usa o Chat GPT todo dia, pelo menos uma vez por dia, ou praticamente uma vez por dia? Alguém já tem esse hábito, assim? Quem já usou? Pode levantar a mãozinha. Renato, Christian, Isabela, que eu estou vendo a câmera aí. Quem quiser ligar a câmera aí, aparecer. Oi, Mariana, tudo bem? Dá para levantar a mãozinha digital assim também. Francine. E aí, Francine, tudo bom? Há quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não te vejo, umas 2 semanas mais ou menos, assim. Acho que por aí. Gabriele. Pois é, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu trabalho com o chat GPT aberto. Virou um hábito, assim. Eu trabalho com várias janelinhas abertas. E como eu escrevo muito, eu estou terminando um livro que foi iniciado há quase 3 anos. E eu escrevi 70% desse livro sem o chat GPT, porque ele não existia. E agora eu retomei para poder revisar algumas coisas e finalizar, né, o último capítulo. Tem o Bard também, outras ferramentas. E aí eu me peguei conversando muito com ele, assim, a gente troca muita ideia, eu e o chat GPT. Eu não sei se é ele ou ela, a gente que escolhe, né, o gênero. Às vezes eu chamo de ela, não sei. Tem dia que parece que é uma mulher, tem dia que parece que é um homem para mim. Depende do humor com que eu sou respondido. E aí a gente tem um bate-bola bacana, assim. É claro que, evidentemente, eu não vou fazer copia e cola, né, do ChatGPT para algo que eu estou produzindo, mas eu faço muito o contrário. Eu copio algo que eu faço, colo lá e peço opinião. Peço para dar uma outra sugestão de redação, para desenvolver o assunto, sugerir bibliografia. Claro que há uma limitação no ChatGPT da versão gratuita, que o banco de dados é até 2021, então tem coisa que não dá para perguntar para ele ou para ela, né? Me pediu uma lista das resenhas sobre o filme da Barbie, que ele não vai conseguir me responder. Mas até, né, o 2021 a gente conversa bastante. Ele fala muita besteira, mas me ajuda muito. E o meu processo de escrita, de livro, de artigo, de aula, tem sido muito acelerado em função dessa tecnologia. De novo, assim, a gente precisa saber usar, né, para poder extrair o melhor dessas ferramentas. Gabriele, você levantou a mão só para dizer que já usa ou você quer falar? E se for para falar, pode ficar à vontade também. Não era só para dizer que usa também, né? Quem nunca usou nenhuma ferramenta tipo ChatGPT ou qualquer outra assim?
o Bard ou qualquer outro. Alguém nunca usou? Débora. Algum motivo especial, Débora? Porque você não sentiu a necessidade, o receio, medo? Quem nunca usou, eu sugiro que brinque um pouquinho assim, tá? É meio assustador em alguns aspectos. Eu que estou muito presente em redes sociais, é minha ferramenta de trabalho, né? Já que eu trabalho com branding, com marketing para nossa área, eu acompanho muito essas discussões, né? E umas semanas atrás teve uma discussão sobre autoria, direito autoral, se o arquiteto, o designer, o engenheiro vai perder mercado, porque o Midjourney e essas inteligências artificiais iam fazer tudo para a gente. Você fotografa o ambiente, coloca lá, pede uma sugestão e ele dá uma sugestão, e o cliente vai fazer isso e não vai mais precisar da gente. Eu li uma coisa de um amigo meu, professor de hipógrafo, inclusive, o Kleber, que eu achei bastante interessante. Nós não devemos temer a tecnologia, devemos temer alguém da nossa área que está sabendo usar a tecnologia melhor do que eu. É diferente. E isso abre imensas possibilidades, muitas delas que a gente sequer vislumbrou. Eu vou citar um exemplo aqui de uma arquiteta que é minha cliente de consultoria, inclusive. A gente na consultoria de branding, a gente faz uma análise de segmento, né, de mercado, né? E de público de interesse. Aí a pessoa, a empresa tem que definir o público-alvo, né, que é uma segmentação de, de marketing, tem que definir o perfil de cliente ideal, que é uma segmentação comercial, e tem que definir, dependendo do segmento, a persona. Eu tenho um certo preconceito com essas coisas de persona, eu confesso para vocês. Quem já me conhece aí, já teve aula comigo, sabe um pouco o que eu penso. Você sabe aquela coisa assim, é, Cristiane, 35 anos, dentista, joga beach tênis. Eu tenho dificuldade de entender o que que isso vai agregar à minha estratégia de marketing. Mas eu dei o braço a torcer e incorporei na nossa estratégia em segmentos muito específicos, principalmente no mercado residencial, interiores, em que eu trabalho muito personificado. Aí a gente desenvolveu uma persona, pedi para ela fazer. Aí ela fez a persona e ela fez de uma maneira muito detalhada. Ela colocou, por exemplo, mulher, empresária, provavelmente casada, possivelmente com filhos, mais de 40 anos, tem uma grande consciência social e ambiental, provavelmente ela é de esquerda, até isso ela colocou assim. Gosta da natureza, pratica esportes, ela descreveu uma pessoa, assim, detalhadamente. Aí eu sugeri uma coisa: vamos descobrir a cara dessa mulher? Vamos. Eu estava empolgadíssimo com o Midjourney, né? Que eu uso a versão paga. E aí eu coloquei lá no Midjourney, botei um prompt lá e pedi para ele me sugerir o rosto dessa mulher. E ele me sugeriu 4 rostos. Eu mostrei para ela. Ela falou: não, essa não é minha cliente. Por quê? Não, porque ela está muito europeia. A minha cliente é brasileira, assim. E aí eu fui lá de novo e mudei. Falei: "Ó, ela é brasileira." E aí veio um rosto um pouco mais miscigenado, e muito interessante. E aí eu mandei para ela, ela falou assim: essa é a cara da minha cliente. E aí a gente pegou o rosto dela, né? E como ela quer trabalhar com, né, ela quer a pegada dela, assim, o posicionamento dela é transformar uma casa num lar. Então, ouvir muito a história de vida do cliente e materializar isso nos seus projetos, né? Ela foi minha aluna, inclusive, na pós de neuroarquitetura. Então, ela queria trabalhar muito com essa arquitetura mais afetiva, né? Com esse senso de pertencimento da pessoa no seu espaço residencial. E aí eu pedi para o Midjourney criar o quarto dessa mulher, com base nessas características. E aí ele criou umas 4 opções de quarto. Eu mandei para ela, ela fez algumas críticas, mas falou: isso aqui é interessante, porque aí a gente discutindo, a gente pensou, isso pode virar uma ferramenta para um cliente. Imagine ela, num primeiro contato, né, já no início do processo,
ela faz esse mapeamento de hábitos, costumes, história, gostos do cliente ou da cliente, e a partir dessa descrição e da foto da pessoa e da foto da família, se ela tem cachorro, tem gato, que esporte que ela pratica, ela vai colocando as informações e aí a gente pode pedir para a inteligência artificial propor ambientes, mas não enquanto projeto, enquanto um mood board mesmo, assim, um estudo referencial. E aí a gente pode criar 8, 10, 12 fotos, entre aspas, de ambientes para essa cliente escolher com quais ela se identifica mais e em que aspectos. Olha que informação poderosa para um profissional de projeto. Isso pode ser muito mais efetivo do que uma entrevista, porque a entrevista a pessoa pensa e responde. Quem já estudou um pouquinho de neurociência já sabe que quando a gente responde, essa resposta ela é enviesada pelo que a gente acha que está certo. Muitas vezes, uma resposta imediata a uma imagem, ela pode ser muito mais natural, digamos assim, ou não racional, emocional, né, do que uma resposta manifestada verbalmente. Então, é só um exemplo de como a gente pode aproveitar o que está acontecendo agora para criar produtos, soluções, ou incorporar isso no nosso processo de trabalho. Ó, o Renato está comentando, ó, os posts de divulgação desse evento, textos, evento no Simples, e-mails, tudo desenvolvido com GPT. Se vocês olharem minhas redes sociais ali, depois vocês olham lá o meu Instagram, é @ricardomeira_. Eu tenho uma linha editorial muito minha, assim, muito particular. E aí eu comecei a pedir para o ChatGPT participar e sugerir tema e sugerir texto. Foi um desastre, porque eu coloquei alguns textos que eu tenho e pedi para ele escrever textos curtos sobre determinado tema, como eu escreveria. Ficou uma desgraça de ruim, assim, vamos combinar aqui. Então, assim, aquele sarcasmo, aquele humor, aquela coisa que a gente tem, ele ainda não consegue reproduzir. Então, tem algumas limitações com as quais a gente vai ter que lidar. Ó, a Isabela perguntou se eu já pedi para a inteligência artificial elaborar um estudo referencial. Sim, a gente pediu. E vieram várias imagens assim, algumas totalmente nada a ver e outras muito interessantes. E algo que eu pretendo até aprimorar, assim, usar em outros contextos. Eu vou colocar a apresentação que eu preparei aqui de slides, para a gente não estourar o tempo, e vocês vão ver que a apresentação ela não é sobre isso, mas, mas também é sobre percepção de valor, e é sobre uma discussão, uma constatação sobre o nosso mercado atual, como ele nos vê, o valor percebido do nosso trabalho e como a gente pode trabalhar no nosso futuro para que isso mude, para que seja melhor sob algum aspecto. Vocês fiquem à vontade para me interromper assim que vocês quiserem, tá? Não precisa esperar acabar a apresentação, não. Aí podem levantar a mãozinha ou ligar o microfone, fiquem à vontade, que aqui vai ser uma conversa bem informal. Então, aqui vai muito ao encontro do que eu faço hoje, do que eu pesquiso, até de algumas palestras que eu ministro. Assim. Qual é o problema comum atual na nossa profissão? Eu vou colocar um deles, assim. Um, de, de mercado. As pessoas não contratam a gente como deveriam. Eu até preciso preparar vocês porque as minhas aulas geralmente elas são desmotivadoras. Vocês não vão me ver cantar e animar vocês e dizer vamos lá e vamos ganhar dinheiro, né? Geralmente eu falo assim, ó, tá uma desgraça o mercado, o cliente acha que pode fazer sozinho, a gente faz um trabalho difícil pra cacete, que é muito mal pago, e é isso. Então vamos chorar as mágoas juntos, vamos nos abraçar e falar mal dos clientes, que é para isso que a gente está aqui. Vai ser mais ou menos isso, tá? Mas claro que vai ter a parte boa no final também. O mercado não contrata a gente como deveria, nem o quanto deveria. E por que isso acontece? Eles não nos contratam. E quem nos contrata?
geralmente não paga o que a gente vale. Tô errado ou vocês concordam com isso assim? Tem alguém aqui que é muito bem pago sempre e o cliente fala assim, não, tá muito barato, vamos botar mais uns 5.000 aí que vale. Já passaram por isso? Uma vez eu tive isso. Uma vez. Que o cliente achou meu preço barato e falou: tem alguma coisa errada aí. Porque, assim, pela tua experiência, você deve ter esquecido de alguma coisa. Então, dá uma olhada nesse preço e aí volta aqui e a gente discute. Eu não tinha esquecido nada, mas eu não ia admitir isso para ele. Eu falei: não, realmente, eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa aí. Pode deixar que eu vou refazer a proposta e amanhã a gente conversa. Aumentei uns 40%, que eu não sou besta, e aí mostrei para ele e a gente fechou o contrato. E o fator financeiro é algo muito relevante no processo de tomada de decisão dos nossos clientes, né? Em relação aos nossos projetos. Dificilmente você vai ter um cliente que vai dizer assim: não se preocupe com dinheiro, pode viajar à vontade, que o que você fizer, eu construo, porque eu confio em você. Isso aconteceu comigo uma vez também, em 23 anos de carreira, lá no comecinho, e foi tão surpreendente que eu não sabia o que fazer. Eu perguntei para o cliente: olha, você tem alguma ideia de orçamento, de previsão de investimento aí para essa obra, né? Eu trabalhava muito com projeto comercial, com loja. E aí o cliente falou: não preocupa com dinheiro, não. Faz o que você acha que deve fazer aí. É a primeira loja que a gente vai fazer. Capricha, que a gente quer uma coisa de alto padrão, porque o nosso público é público AA. Pode viajar à vontade aí que a gente vai construir. Eu estava tão despreparado para ouvir uma coisa dessa no auge dos meus 2 anos de formado, que eu tive uma crise de riso. E eu não conseguia parar de rir. E eu passei vergonha, porque eu não conseguia parar de rir. E o meu sócio, na época, me cutucando ali, falou: cara, para com isso, vai me matar de vergonha aí. E eu rindo loucamente, porque eu não estava preparado para isso. Porque não é a regra, né? De fato, essa é a exceção. Então, o fato é, a gente faz uma coisa que todo mundo precisa, mas quase ninguém quer pagar. Como eu avisei vocês, essa é uma aula um pouco deprimente, mas depois a gente melhora, tá? E por quê? Segundo uma pesquisa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 2022, de cada 100 pessoas que constroem uma reforma no Brasil, 82 não contratam profissional, arquiteto ou engenheiro. E aí eles perguntaram para esses 82% por que eles não nos contratam. 49% disseram que nós somos caros. 48% respondeu que nós somos desnecessários. Não preciso de um arquiteto, é só uma plantinha, é só um desenho, não é nada demais. E me chamou a atenção que metade das pessoas que não nos contratam acham que somos caros. E nós somos caros? O que é algo caro? Eu acho que caro é uma coisa relativa. E caro não tem a ver com preço, mas com valor. Quem tem filho aqui, vou fazer uma pergunta para quem tem filho, tá? Eu tenho também. Quem é pai ou mãe. Quanto você pagaria por uma cirurgia que iria salvar a vida do teu filho ou da tua filha? Provavelmente você pagaria com aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua própria vida. Eu daria minha vida pelos meus filhos, eu tenho certeza de que qualquer mãe e pai aqui também faria o mesmo, porque a vida de um filho é nosso bem mais precioso. Isso não tem preço, é incalculável. Eu uso um exemplo muito extremo para mostrar que o conceito de caro depende do valor que eu dou naquilo que eu vou receber. Então, caro não é necessariamente o preço alto que eu pago, mas é a relação entre o preço que eu pago e aquilo que eu recebo. No mercado atual, isso é muito. O profissional de arquitetura e engenharia está em desvantagem nesse contexto. O futuro do mercado, eu sou um esperançoso, tende a reduzir essa defasagem à medida que os processos de informação e de comunicação melhorem. Porque a gente vai ver que há uma relação direta entre a percepção de valor e o quanto eu conheço ou sei sobre determinado produto. Caro não é uma medida de preço, mas é uma medida de valor.
Caro não é algo que tem o preço alto, mas é aquilo que custa mais do que vale. Então, um produto ou um serviço caro é algo cujo preço é maior do que o seu valor percebido. Achei interessante um comentário aqui no chat da Isabela. Caro é aquilo que você não usa. Interessante. Porque se não tem uso para mim, eu gastei à toa, né? Mas o usar tem um contexto muito amplo, né? Talvez para algumas coisas, ter é sinônimo de usar. É, por exemplo, eu comprei um terno com preço altíssimo, eu uso muito pouco terno. Então eu posso ter a percepção de que foi caro, porque eu não uso. Vou usar uma vez por ano, numa formatura, no casamento de alguém. Então, nesse sentido, é um bem que se tornou caro, porque eu uso muito pouco. Por outro lado, quando for necessário ter um terno, eu vou ter um terno de altíssima qualidade que vai durar muito tempo se eu não engordar muito. Então, pela percepção de que quando eu precisar, o produto vai estar ali, essa percepção de caro diminui. Então, mesmo não usando, eu sabendo que ele está disponível, isso torna essa percepção de caro um pouco relativo. Mas eu entendi o que a Isabela quis dizer. Comprou para não usar, gastou dinheiro à toa, né? Nesse sentido faz, nesse sentido faz todo sentido. Então, com relação ao nosso trabalho, a esse mercado atual e futuro, né, da arquitetura e do design, nós podemos dizer que as pessoas precisam da gente, mas elas não sabem o que a gente faz. Então, a qualidade do mercado que nos espera na frente está diretamente relacionada à qualidade da informação que eu entrego para esse mercado sobre o que eu faço. É óbvio que numa aula dessa eu puxaria a brasa para minha sardinha. Eu estou falando de comunicação, estou falando de branding, estou falando de marketing, de qualidade. Ninguém compra o que não conhece. Então eu preciso informar, educar o mercado para vender para ele. Então eu acho que o nosso futuro depende diretamente da qualidade que nós teremos de informar o nosso mercado potencial. E, dito isso, a gente pode constatar que as redes sociais, de modo geral, né, as mídias sociais, se apresentam como um grande ganho nesse sentido. Claro que, como tudo que vem para ajudar, também prejudica, dependendo da forma que você utiliza. Assim como você ganha um outdoor, né, um monitor aí, um cartaz que leva você para milhares de pessoas todos os dias, leva seu concorrente também. Então a gente tem um acirramento da concorrência em função do aumento do acesso do cliente à informação, que nem sempre é boa. E aí entra a profusão de profissionais de baixa qualidade ou de produtos de qualidade duvidosa que, num primeiro momento, toma nosso mercado. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, guardem muito essa afirmação: ninguém dá valor ao que não conhece. E isso é uma limitação cognitiva. A culpa é do nosso cérebro, do nosso comportamento de consumo ser assim. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Mariana. Tudo bem, Mariana? Você está falando de onde? De que cidade? Estado. Curitiba. Curitiba. Estive aí no Paraná. Foi essa semana? Semana passada. Fui dar uma palestra em Guarapuava. Ah, E fui pegou para frio. Curitiba. Eu queria ter pego mais frio ainda, mas eu peguei pouquinho, assim, bem pouquinho. Peguei muito É, lá. mas, semana passada tava chovendo, né? Frio. Quando eu cheguei no aeroporto para vir para Brasília, peguei um friozinho bacana, assim. Senti falta do meu gorro, do meu cachecol, que eu só uso quando eu vou para Curitiba, inclusive. Você, você conhece a Amazônia? Não, mas gostaria muito. Tem vontade? Muita. Você acha que uma semana passeando pela Amazônia, conhecendo os rios, os igarapés, tendo uma experiência de imersão numa tribo, conhecendo a culinária local, o artesanato, a arquitetura, durante uma semana, hospedagem,
passagem, tirando a de avião. Você acha R$ 10.000 por isso? Caro? Eu acho que é o esperado. É o esperado? Você se Eu baseou em acharia. quê para dar essa resposta? Com que você comparou? Uma viagem que eu fiz para o Nordeste 2 meses atrás. O que que isso quer dizer? Obrigado, viu, Mariana? Sempre que nós somos instigados por alguém ou por nós mesmos a atribuir valor a algo que eu não conheço bem, Mariana nunca foi lá. Então, ela não pode usar a memória dela para dizer se vale a pena pagar 10.000 para ir lá, porque ela nunca foi. Então, como o nosso cérebro age? Bom, eu preciso julgar o valor de uma viagem que eu nunca fiz, então eu não posso usar a minha memória e a minha experiência como critério de julgamento. O nosso cérebro é equipado para fazer com que o ser humano sempre tome a melhor decisão possível com a informação que ele possui. Isso nos fez chegar aqui em 2023. Isso é um diferencial evolutivo. Então, instintivamente, inconscientemente e depois conscientemente, a Mariana, muito rapidamente, com raciocínios em frações de segundos, ela puxa pela memória uma experiência equiparável. Então, ela pega ali no HD dela, né? Viagem, Nordeste, Norte, Nordeste, está mais ou menos por ali, né? Uma experiência imersiva, na natureza, que envolve hospedagem, estadia, né? Passeio, culinária. Eu nunca fui para lá, mas eu fui para o Nordeste há pouco tempo. É o parâmetro que eu tenho. Se é certo ou não, ela só vai descobrir quando ela for para Manaus. Mas aqui, nesse momento, fez com que ela me respondesse com uma certa segurança, que 10.000 não é caro, comparando com a experiência que ela tem. Entenderam onde eu quero chegar? O seu cliente sempre faz isso, mesmo nunca tendo contratado você. E aí ele precisa comparar o valor que você está propondo, que você tem, com a informação que ele possui. Só que geralmente essa informação, ela não é boa para o teu lado, porque ele vai te comparar com alguém que é pior do que você, ou com alguém que ele sequer já contratou. Com o pedreiro. Exatamente. E a gente fica indignado com isso, mas do ponto de vista neurocientífico, faz todo sentido. A culpa não é dele, porque ele não tem outra informação além dessa para comparar. Então, se eu quero que o meu cliente me compare com alguém do meu nível, ou se eu quero que ele compare o preço que eu estou cobrando com o valor que o meu trabalho tem, eu preciso mostrar isso para ele, tornar isso tangível. E o mercado futuro, e já o presente, é um mercado muito aberto a isso, porque nós somos muito acessíveis e o cliente tem muito acesso à informação. Sabendo utilizar isso, isso pode ser muito bom para o nosso lado. Nosso cérebro funciona assim porque a evolução ela não equipou o nosso cérebro para a gente esperar ter a informação adequada e pesquisar mais informações antes de avaliar alguma coisa. Dificilmente a Mariana iria me responder assim: espera só um pouquinho, professor, vou entrar no Google aqui, vou pesquisar o preço de um pacote. Racionalmente, ela teria que fazer isso. Mas a evolução não equipou nosso cérebro para decidir racionalmente sempre. Muito pelo contrário. Algumas pesquisas de neurociência e de economia comportamental mostram que mais de 90% das nossas decisões de consumo tem um componente emocional muito maior do que o racional, que geralmente é enviesado pela nossa percepção emocional. Então, nós fazemos julgamentos involuntários, reflexos quase automáticos sobre o valor das coisas. Nós somos menos racionais do que imaginamos. O comportamento de consumo que a gente tem, e que, por consequência, o nosso cliente também tem, ele é resultado do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente aprende. Só que nós nunca sabemos a ordem das coisas. O que vem primeiro? E qual o peso de cada um no nosso processo de decisão. E aí, uma regra de comportamento de consumo que eu acho fantástica. As pessoas podem até comprar o que não precisam, mas elas nunca vão comprar o que não desejam. O motor do consumo é o desejo e não a necessidade. O que eu quero dizer? E é meio chocante. Por mais que eu, no auge do meu saber técnico, somos técnicos, somos especialistas naquilo que fazemos, por mais que eu tente convencer o cliente a partir do escopo do meu trabalho, da lista de pranchas,
da quantidade de horas que eu vou trabalhar e do quanto ele precisa de mim, ele não vai me contratar se ele não desejar fortemente me ter como arquiteto dele. E o desejo, diferentemente da necessidade, ele envolve áreas diferentes do nosso cérebro. A necessidade, ela avisa o cérebro que ela existe e ele vai gerar desejo para que eu tenha vontade suficiente de agir para suprir uma necessidade. Por exemplo, a fome. Desde criança, ouço minha mãe dizer que eu não estou com fome, eu estou com vontade de comer, que é diferente. Fome é uma necessidade. É a necessidade que o organismo tem de repor um déficit energético, que é medido em caloria. Eu preciso botar caloria para dentro. E o nosso corpo ele emite vários sinais fisiológicos que são captados pelo meu cérebro, que vão provocar respostas emocionais imediatas e intensas. Quando o meu estômago ronca, minha barriga dói, eu não consigo me concentrar em outra coisa. Se você não jantou ainda, você não está entendendo nada do que eu estou falando, provavelmente. Porque você tem que dividir a sua atenção entre pensar o que você vai fazer para suprir uma necessidade e prestar atenção em mim. Só que essa vontade de comer alguma coisa, de tomar um copo d'água, vontade, é maior do que essa necessidade de prestar atenção no que eu estou falando. Em resumo, o desejo é o maior motor de consumo e não a necessidade. E como a gente promove, instiga, gera desejo no nosso mercado consumidor? De duas maneiras principais: mostrando para ele o que ele ganha com isso e o que ele perde sem isso. Então, basicamente, eu estou gerando nele vontade de ganhar alguma coisa ao me contratar ou medo de perder alguma coisa ao não me contratar. Isso na economia comportamental nós chamamos de aversão à perda ou aversão ao risco. É algo que gera um desconforto emocional no meu cliente. Então, quando eu mostro para o cliente, por exemplo, que uma construção sem um profissional capacitado, qualificado, pode custar de 20 a 30% a mais numa obra, eu estou gerando medo nele, medo de jogar dinheiro fora. Isso desperta nele um desejo em contratar um profissional. A necessidade sempre existiu. Ele precisa construir uma casa, mas ele não enxerga a necessidade de contratar um arquiteto ou um engenheiro. Ele vai desejar contratar um profissional a partir do momento que ele me enxergar como alguém que vai eliminar um possível desperdício na obra dele. Vai fazer com que ele não perca dinheiro. Estão entendendo onde eu quero chegar? Faz sentido para vocês? Quando você vai procurar um salão de beleza numa cidade estranha, um barbeiro, um salão. Isabela, você está em que cidade? Em Vinhedo, São Está em Paulo. Vinhedo. Vinhedo é a cidade do Hopi Hari, não é? Isso. É, tive aí há muitos anos É atrás. Itupeva, na verdade, mas Itupeva, né? tá A do lado. gente acha. É. Vinhedo faz parte da grande Itupeva, né? O pessoal de Itupeva fala isso. Isso aí. Provavelmente você tem aí em Vinhedo um salão da tua confiança. Sim, Provavelmente você tenha alguém, cabeleireiro ou cabeleireira, em que você confie que você marca horário. exato. E que ele ou Tem. ela, se não tiver horário, você vai esperar. Quando ela Exatamente. tiver ou ele tiver. Eu sou assim, É, eu sou fiel ao meu barbeiro, ao Isaac. Não corto com outra pessoa. Posso até cortar, também. mas numa emergência absurda. Por quê? Hum, Porque no comportamento de consumo, a Isabela está usando a memória dela, a experiência que ela tem em relação à qualidade de trabalho, né, da pessoa que corta o cabelo dela. E só que ela pode estar em viagem e ela precisa dar um retoque ali, né, no cabelo e tal. Ela vai ter muito medo de entregar o cabelo dela para uma pessoa estranha. Por quê? Porque ela não quer correr o risco. Nós temos aversão ao risco. Então eu prefiro, olha o que eu vou dizer, pagar o preço de não consumir o serviço no momento em que eu preciso ou que eu desejo, para não me arriscar consumir um produto de má qualidade. Isso aconteceu várias vezes comigo. Aconteceu, na verdade, essa semana. Eu fui dar uma palestra em São Paulo. Eu podia até em São Paulo cortar o cabelo, já fui em algumas barbearias lá que eu gosto muito.
mas eu cortei recentemente, falei, não dá para esperar uma semana. Então eu vou pagar o preço de não cortar o cabelo, é um preço que eu estou pagando, né? Uhum. Estou abrindo mão de algo que eu desejo, isso é preço. Para não me arriscar consumir um produto ruim. Vou esperar voltar para Brasília e marcar o horário com o Isaac. Então, precisar não é o motor principal do consumo. A Isabela não, ela não quer arriscar. Ela não, ela, ela deseja ser atendida no mesmo padrão de qualidade que ela sempre é atendida. Então, ela vai segurar uma necessidade que ela tem de cortar o cabelo para um momento futuro, para não arriscar. Deu para entender essa analogia meio maluca aí? É Isso isso serve para mesmo. qualquer mercado. Qualquer mercado. Obrigado, Isabela. Não. O que eu quero fazer com o meu cliente é que ele deseje o meu serviço, porque ele enxerga meu trabalho como alguém que vai resolver um problema. Nesse aspecto, nessa visão, o preço se torna algo menos importante. Não quer dizer que ele não seja importante. Ele sempre será importante, principalmente no mercado e num país como o Brasil, que é um país rico, mas extremamente desigual. Tem muita gente que ganha 5 mil por mês e acha que é rico, mas não é rico. Só para o IBGE, que a gente é classe B, né? Quem ganha 5 mil por mês. Até porque a imensa maioria desse país tem uma faixa de renda muito baixa. Então, o preço sempre será um fator, mas ele não precisa ser o principal fator. Até porque, quando alguém escolhe um produto ou um serviço pelo preço, ele está colocando qualidade, confiabilidade, experiência num andar mais baixo. E não é isso que nós queremos. A gente tem que fugir dessa armadilha de disputar mercado por preço. E essa é a minha grande briga atual, profissional. E o que é preço? O preço descreve o quanto eu estou disposto a abrir mão do que eu tenho para ter algo que eu quero. Isso é preço. Qual o preço que vocês estão pagando por estar aqui? Alguém pagou ingresso para estar aqui? Fez o Pix para o Renato? Se fez, eu vou reclamar com ele que eu quero uma parte, porque até onde eu sei era de graça, né? Mas vocês estão pagando para estar aqui. Com o quê? Com o tempo. Vocês estão deixando de fazer outra coisa. Então, como diz minha mãe de novo, Dona Miriam, cada escolha é uma renúncia. Então, sempre que você decide fazer algo, você está pagando o preço de não fazer outra coisa. Isso na economia a gente chama de custo de oportunidade. Então, preço descreve o quanto eu estou disposto a abrir mão do que eu tenho para ter algo que eu quero. Geralmente eu estou falando de dinheiro, mas não sempre. Por isso que preço é uma medida de valor. Ele descreve o valor que eu dou àquilo que eu quero. Provavelmente, a Isabela paga, no salão que ela vai, um preço ligeiramente acima da média dos salões aí de lá de Vinhedo. Se ela procurar, ela vai ter salão que cobra metade do que ela paga, mas ela não vai se arriscar. Ela prefere pagar um pouco acima da média de mercado por causa do valor que o serviço tem e por causa da aversão ao risco que ela tem. Ela paga para não se arriscar. Se a gente faz isso com barbeiro, com cabeleireiro, com mecânico, por que as pessoas não podem fazer com arquiteto, com engenheiro? Eles têm que entender que eles também estão pagando, eles estão pagando para não arriscar perder dinheiro executando uma obra sem a gente. E é um risco altíssimo. Eu poderia dizer que é muito provável que isso aconteça. Só que não é essa a percepção que o mercado tem. Por quê? Porque eles não têm informação suficiente para julgar com a qualidade necessária. Qual é a pergunta que o teu cliente vai fazer com certeza? Com certeza. Quanto é que isso vai me custar? Opa, peraí que eu dei uma travadinha aqui. Parou de compartilhar, né? Isso. Foi. Aí, voltou. A pergunta que o cliente vai se fazer, com certeza, no início do processo, quanto isso vai me custar? Seja o cliente da Ana Flávia, da Isabela, da Mariana, do Christian, do Luiz, eles se fazem a mesma pergunta.
Quanto é que vai ficar isso? Quanto que é o metro quadrado desse negócio? Eita, aquela pergunta que a gente chega a arrepia, né? Ô, meu filho, não pergunte isso pra mim, não. Principalmente pelo WhatsApp. Não faça isso. Quanto que é o metro quadrado aí? Só para dar uma sondada e tal. Sempre que alguém te pergunta quanto é o metro quadrado, quanto é que é o projeto, ele está te vendo como um custo. Como um custo. Mais um. E é um custo que ele não vê como necessário, que é pior. Pior ainda. Então, o nosso desafio para esse mercado, que está em transformação, é mudar a pergunta. Eu quero que ele chegue até mim com uma outra pergunta na cabeça. Porque sempre que o teu cliente se pergunta quanto isso vai me custar, eu sempre vou correr o risco de ser trocado por alguém que custa menos do que eu. E aí ele vai me trocar por um profissional mais barato, que tem um preço mais baixo. E não adianta reclamar, xingar, cobrar o cal, que tem gente na internet vendendo projeto por R$ 400. Sempre vai ter alguém vendendo isso se tiver quem compre. Essa é a minha primeira constatação. A segunda, verdade inconveniente. Sempre existiu e sempre existirá alguém vendendo mais barato do que você. Isso faz parte da economia de mercado. O meu trabalho não é criticar o preço do outro, é construir o valor que eu tenho para me posicionar da maneira adequada. Claro que há espaço para uma discussão enquanto categoria, né? O preço médio cobrado pelos profissionais é muito baixo, os conselhos profissionais precisam atuar, a gente tem que conscientizar o mercado, a gente está falando disso aqui. Mas do ponto de vista estratégico e empresarial, eu vejo o preço da concorrência e eu me posiciono a partir da minha proposta de valor. É pensando nisso que eu proponho uma nova forma de pensar o preço. Inclusive, essa imagem foi feita no Midjourney, com base numa foto minha. Não sei se ficou muito parecido aí, mas eu pedi para ele me colocar de astronauta. Aí saiu, saiu isso aí, no Midjourney. Um jeito novo de pensar o preço. Já que a nossa conversa é sobre o novo mercado, o que vem por aí, eu estou propondo para vocês um novo jeito de pensar preço. Eu passei 10 anos estudando precificação de projeto. Desenvolvi uma planilha, modéstia à parte, espetacular. E aí, há mais ou menos um ano, estudando muito comportamento de consumo, psicologia de consumo, neurociência do consumo, eu pensei assim, cara, eu fiz um puta de um trabalho e só é metade do caminho. Porque tudo que se faz, eu ou qualquer outra pessoa, de planilha, método, tabela, para você entender os custos e despesas do trabalho que você faz, é só uma parte do preço, que eu chamo de preço de dentro para fora. Todo mundo que vende alguma coisa precisa garantir que o preço de venda cubra o custeio e gere um lucro. Isso é preço de dentro para fora. Eu vou pensar quanto custa fazer o projeto da Dona Maria. O preço tem que cobrir esses custos e tem que gerar um lucro. Isso é preço de dentro para fora, que é o que todo mundo ensina, que é o que eu ensinava até ano passado. E aí eu acho que falta um negocinho aí, que é o preço de fora para dentro. O Philip Kotler, que é o Oscar Niemeyer do marketing, ele diz que você pode fazer o que for, mas quem define o preço é o teu cliente. Claro que ele fala de uma forma muito exagerada, no sentido figurado, mas eu entendo o que ele quis dizer, porque eu não posso obrigar o cliente a me contratar. Então, como a decisão final de contratação é do cliente, cabe a ele a última decisão sobre a justiça do preço que eu estou cobrando. Se ele entende que o preço é justo, ele paga. Se ele entende que o preço não é justo, ele não paga. Então, quem decide se um preço é justo ou não é quem compra e não quem vende. Faz sentido? É meio chocante isso, eu sei. Mas qual é o papel do vendedor? Nós aqui, arquitetos, engenheiros, designers de interiores. Construir uma proposta de valor, fornecer as informações adequadas para que a percepção de valor do meu cliente, ou seja, o preço de fora para dentro, garanta que o meu preço de dentro para fora seja coberto e gere para mim um lucro maior.
porque é justo. E aí, qual é o raciocínio que eu tenho e que eu quero que o meu cliente também tenha? Qual é o problema que eu estou resolvendo para o meu cliente? Onde dói e que dor eu estou curando? Isso se chama proposta de valor. Nossa proposta de valor, ela envolve resolver dor, criar possibilidade de ganho, palpável, perceptível pelo meu cliente. Tem uma frase bem batidona, assim, meio de guru de marketing, que eu nem gosto muito, mas cabe aqui. Vocês já devem ter ouvido, que a gente não vende martelo, a gente vende quadro na parede. O conceito está correto. Para eu vender um martelo, eu preciso fazer com que a pessoa vislumbre para que serve isso. Aí vai exatamente ao encontro do comentário da Isabela. Caro é aquilo que eu não uso. E aí eu até, se ela me permitir, eu complementaria. Caro é aquilo que eu adquiri, o que eu vou adquirir, mas eu não preciso. Se eu compro algo que eu não preciso, e não vou usar, né? É caro. Eu preciso de um martelo para pregar o quadro na parede. Então não é caro. Assim como as pessoas precisam de um arquiteto ou de engenheiro. Três coisas que não podem faltar numa boa proposta de valor: ressonância, diferenciação e credibilidade. Quando você se apresenta para um cliente, divulga seu trabalho nas suas redes sociais, o seu público tem que sentir o seguinte: é isso que eu quero, é disso que eu preciso. Eles têm que enxergar você como a melhor alternativa dentre todas que foram pesquisadas. E eles precisam confiar que você vai entregar aquilo que você está dizendo que vai entregar. Quando isso acontece, só alegria. Geramos novos clientes, aumento a demanda, eu fidelizo o meu cliente e eu posso praticar um preço acima da média. Mas o normal não é isso. O normal é faltar alguma coisa. Se o meu cliente potencial não enxerga que precisa do que eu tô oferecendo, ele vai contratar o Tonhão, o seu Zé, o Zé Colher lá, né? Com todo respeito ao Zé Colher. Se ele entende que precisa de mim, precisa de um arquiteto, de engenheiro, mas ele não viu nada que eu ofereço diferente do que as outras pessoas oferecem, provavelmente cobrando menos, ele vai me trocar por alguém que é mais barato. Então, sempre que você perde um cliente por preço, ele não enxergou o teu diferencial. Melhor, ele não enxergou o valor que tem o que você está oferecendo a mais. Ele pode ter visto que você entrega mais isso e isso, mas ele não precisa disso que você está oferecendo. Ou pelo menos ele acha que não precisa. Faltou informação. E aí ele vai trocar você por alguém mais barato. Se ele se convence de que precisa de você, enxerga na tua proposta a melhor de todas, mas não sentiu confiança em você, ele prefere não arriscar e não te contrata. Ó, Yara comentando, profissional pode vender a solução para o cliente, e isso pode ser o diferencial. O concorrente é mais barato, mas será que ele oferece a solução do problema? Exatamente. Eu falo na questão do projeto em si, mas também na possível economia do caminho do projeto e da entrega final. É exatamente isso, Yara. E eu até costumo dizer nas minhas aulas que a gente vende projeto, mas o cliente não pode comprar projeto, ele tem que comprar a obra, ele tem que comprar o espaço construído e a economia que o meu projeto vai gerar. Nós vendemos um produto que é um meio, ele não é um fim. Por isso que é muito difícil vender projeto. Vender serviço já é bem mais difícil do que vender mercadoria, porque o serviço não existe. A pessoa tem que confiar em mim, me dar o dinheiro dela antes que eu faça o que eu vou fazer. Tem que ter uma baita confiança aí. E vender projeto é mais difícil ainda, porque ele está louco para ver o ambiente pronto, a casa construída, e eu estou entregando para ele um monte de planta, de corte, de 3D, e ele está agoniadíssimo querendo começar a obra logo. A gente precisa entender isso. Então, o que eu proponho para vocês aqui no final da nossa conversa é o preço baseado em valor. Enxergue o teu preço com os olhos do cliente. Ninguém compra, ninguém vende o que não compraria. E aí eu me lembro do Ricardo Meira de 15 anos atrás, 18 anos atrás, fazendo uma proposta, olhando para a proposta, e aí eu coloquei R$ 5.000 num projeto qualquer aí. Aí eu olhei para a proposta e falei assim, pô, tá caro isso aqui, hein? Tá meio alto, acho que o cliente não vai fechar, não. Alguém já passou por isso?
Pode confessar, estamos entre amigos aqui. Você pegar uma proposta e falar assim, eu acho que está meio alto. Acho que o cliente não vai fechar. O quanto eu estou enxergando isso com os olhos do cliente e o quanto eu estou enxergando isso com os meus próprios olhos. Ou melhor, o quanto eu estou enxergando isso com os olhos de um cliente que está com venda, ou ele está olhando com o olhinho apertado e eu estou lá longe. Então eu preciso olhar o meu preço com os olhos de um cliente informado, com a informação que eu vou fornecer para ele. Porque o valor do que eu faço é baseado no impacto que eu gero no empreendimento, na vida, no trabalho do meu cliente. E aí um exemplo prático, bem simplificado assim. Vamos imaginar que exista na tua cidade aí um apartamento que tenha o preço de venda de R$ 600.000. E aí, como eu trabalho, eu gosto de trabalhar com os meus alunos e clientes de consultoria. Vamos imaginar que alguém te pediu uma proposta de reforma para um apartamento. E você, antes de montar a tua proposta, você foi fazer uma pesquisa junto a corretores, ao próprio condomínio, quanto custa um apartamento reformado nesse condomínio. E você identificou que, em média, ele custa 850 mil. Então, você tem uma informação muito valiosa, que talvez o seu cliente potencial sequer tenha. Que após uma reforma, esse apartamento vai valorizar R$ 250.000. Isso até pode ser entregue para o cliente como uma informação valiosíssima que ele pode usar como parâmetro. Por exemplo, ele pode entender que se ele investir numa reforma 250 mil, se ele vender o apartamento, ele tem esse dinheiro de volta. Sem considerar o ganho subjetivo, que é a qualidade de vida, a melhoria do espaço, o status, o ganho social, né, em receber os amigos, etc. Estou falando de ganho financeiro direto mesmo, com a venda do imóvel. E aí o cliente passa a enxergar que o meu trabalho será responsável pela garantia de que ele não vai gastar mais do que ele pode recuperar com a venda do imóvel. Isso vale, não vale? Não tem valor isso? Você contratar alguém que vai garantir que o teu orçamento estimado não passe daquilo, é isso que um bom projeto precisa fazer. E aí, que pergunta que eu quero que ele faça quando eu entregar para ele uma proposta de R$ 30.000 pelo projeto? Um projeto que garanta que eu não vou estourar esse teto de 250 mil e que vai me entregar qualidade, segurança de execução. Seria caro pagar 30 mil por um projeto que vai garantir que eu gaste 250 e não 350? Eu posso até inverter a pergunta ou refinar a pergunta que o meu cliente precisa se fazer. Considerando aí que um projeto ruim ou a falta dele pode aumentar o custo da obra em até 30%, eu estou falando aí de 75 mil. Então, que pergunta que eu quero que o meu cliente faça? Vale a pena gastar 30 com a Mariana para não jogar fora 75? A menos que ele seja doido e rasgue dinheiro, todo mundo vai responder que vale a pena. Eu pagaria. Se eu tivesse a convicção e a informação de que eu poderia gastar 70 mil a mais sem ter um bom profissional, eu pago 30 para economizar 75. Aí uma conta bem, né, simples, né? Estou entendendo meu raciocínio, estou percebendo que é menos complicado do que a gente imagina vender um produto intelectual. Qual é a pergunta, então, que o nosso cliente deve se fazer? Eu investiria R$ 30.000 no projeto da Mariana, da Isabela, da Ana Flávia, para garantir que o meu patrimônio aumente 250 mil se eu vender esse imóvel, ou que eu recupere o meu investimento. O nosso serviço tem um impacto positivo sobre os nossos clientes? Objetivo e subjetivo, tem, né? É uma pergunta retórica. A resposta é sim. E se a gente cobrasse um preço com base nesse impacto positivo? E não no custo, mas no valor que eu gero. E valor também é o prejuízo que deixa de existir. Outro exemplo, para a gente terminar, prático, real. Eu fiz recentemente o projeto de uma barbearia. Essa aqui que está no render. Fui ontem lá ver a obra. Eu tinha feito o projeto para essa cliente de uma outra barbearia, bem maior, de 90 metros quadrados, em 2020. Eu cobrei R$ 8.000 por esse projeto. Guardem isso, 90 metros quadrados, R$ 8.000 há 3 anos. Precifiquei com a minha Mega Power planilha, preço de dentro para fora, margem de lucro ok, bacana. Né?
preço médio aí para Brasília, para uma cliente que já é uma cliente antiga, tá bacana. Cobrei 8 mil. Na hora de dar o orçamento dessa barbearia atual, eu apliquei esse meu raciocínio de preço de fora para dentro. A loja atual que ela quer reformar, ela tem 20 e poucos metros quadrados, tem 3 cadeiras de barbeiro. E aí eu fui pesquisar, eu fui conversar com ela antes de elaborar a proposta. Ela até não tinha esses números, eu ajudei ela a obter. O ticket médio da barbearia dela é R$ 80, ou seja, o preço médio pago pelos clientes dela. A taxa de ocupação média das 3 cadeiras é de 50%. Ou seja, é, em todos os cortes potenciais ao longo de um dia, a barbearia vende em média metade deles. Na outra metade do tempo, as cadeiras estão vazias, que é perfeitamente normal. Isso garante para ela um faturamento anual de R$ 300 mil. Beleza? Aí eu perguntei para ela, por que você quer reformar a barbearia? Ah, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Ela já está meio velhinha e eu quero dar uma cara nova para poder até subir um pouquinho o preço e ter mais cliente, para faturar mais. Aí eu disse, você pode ter mais cliente de duas maneiras, aumentando a tua taxa de ocupação, mantendo as 3 cadeiras, ou, o que é mais comum, manter teu preço por um tempo, manter a taxa de ocupação e ter mais cadeira, para ter um faturamento maior. Ela falou, faz sentido. E aí o shopping ofereceu para ela um espaço ligeiramente maior, que é o que a gente está usando. A nova loja na nova loja, né, coube 4 cadeiras, o mesmo ticket médio, R$ 80, e aí eu sugeri para ela um aumento pequenininho de 10% na taxa de ocupação, porque vai ser uma barbearia bem mais bonita, vai causar mais interesse. Ela vai colocar cadeira para criança, que não tem, vai cortar cabelo feminino, que hoje ela não corta, então a tendência é que aumente o público. E a gente colocou uma estimativa bem modesta, 60%. E aí eu fiz as contas com ela de previsão de aumento de receita. E a gente chegou nesse número aqui. Nós estimamos que ao final de um ano ela vai faturar 260 mil a mais. E aí eu falei para ela, olha, isso aqui você pode inclusive usar com qualquer arquiteto, não só comigo, como uma meta de investimento máximo. Se você investir até 260 mil nessa reforma, em um ano você recupera. Ela ficou maravilhada, falou, nossa, eu nunca tinha feito essa conta. Faz todo sentido. O que eu passei para ela foi uma âncora. Isso em economia comportamental é muito usado. 260 mil. Ela vai ganhar 260 mil com o meu projeto. Em um ano. Pode até ganhar antes. Talvez ela pode ganhar até mais que isso. É uma estimativa bastante modesta. Perceberam que eu não falei aqui de custo de obra? Falei de ganho de faturamento? E aí a pergunta que eu quero que ela se faça, né? Quanto eu investiria num projeto para aumentar o meu faturamento atual em 75% em um ano? Não é essa conta que eu fiz para ela? Ela pode gastar, como de fato ficou o orçamento, em R$ 90 mil. A gente fez o projeto, aí ela ficou mais feliz ainda. Ela vai gastar 90 mil na obra e a expectativa é que ela tenha um aumento de faturamento de 260 mil ao final do primeiro ano. Então, isso quer dizer que em 4 meses ela recupera o investimento da obra. Ela pagou 18 mil no projeto, depois de eu fazer essa conta para ela. Ela tinha pago 8 mil num projeto de 90 metros quadrados. Aí o metro quadrado já foi para o inferno, né? Não faz o menor sentido. Eu fiz uma loja que tem a metade do tamanho e eu cobrei mais de 2 vezes mais. Ou seja, eu cobrei 4 vezes mais do que do outro, considerando o metro quadrado. Eu posso dizer que está caro, depois de toda essa conta que eu fiz aqui? Tá barato, pô. Eu acho que eu cobrei pouco, inclusive. Ela vai me pagar 18 mil, ela vai ganhar 260 mil em um ano. É justo que eu faça parte do sucesso do meu cliente. É justo que eu seja recompensado pela economia que eu gero para o meu cliente. Então eu faço o preço de dentro para fora e o preço de fora para dentro e encontro os dois. Então o que vem por aí? Como a gente se prepara para esse mercado futuro altamente informado, crítico e exigente? E aí eu falei altamente informado, mas eu não falei bem informado.
Muito informado é diferente de bem informado. Gere valor, mostre valor e receba por isso. Simples assim. Essa é a minha sugestão para a gente lidar com esse mercado que vai aumentar o uso de tecnologia, que vai ter inteligência artificial, ChatGPT e o escambau. Tudo se resume a gerar valor, tangibilizar valor e ser beneficiado com o valor que a gente gera. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje.